Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje nós vamos fazer um sabonete clareador da pele, tá? Com dolomita e arroz e também vai óleo de rosa mosqueta, super top. Tenho certeza que você vai amar e vai o que, ó, ganhar din-din com isso aqui, porque esse sabonete é muito, muito bom. Eu tenho experiência própria, tenho usado esse sabonete e para mim tem me ajudado muito. Então, experiência própria, tá? Já tô dando aqui o meu feedback para vocês, tá bom? Para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve já, deixa o seu likezão, não conhece o canal ainda, já chega chegando, deixando o seu like e já se inscrevendo no canal e deixa o sininho ativado também, que o YouTube sempre dá as notificações para você. Tem vídeo novo aqui, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixa os seus comentários, que o seu comentário também é muito importante para a gente engajar esse vídeo e chegar para muito mais pessoas que gostam desse conteúdo aqui, tá? Quero agradecer meu grupo de apoiadores. Você quer ser nosso apoiador aqui do nosso canal? A gente sempre deixa a chave Pix aqui e também tem o Valeu. Quero agradecer também a Baobá Essências, que está sempre aqui nos apoiando, é nosso patrocinador, tá? Então, se você quer ser patrocinado pela Baobá, você também pode. Você tem 5% de desconto aqui, tá? Nas suas compras, tanto pelo WhatsApp ou na loja da Baobá, da Baobá, tá bom? Então vai lá e arrasa nas compras que eu tenho certeza que você vai amar. E também tem as nossas redes sociais, segue a gente lá também, ó, vai lá, segue a gente lá no YouTube, no Instagram, também no Facebook e no TikTok, tá bom? Agora chega de teretetê, bora pros materiais que hoje tá top demais. Os materiais que a gente vai precisar hoje, eu separei aqui 500 gramas de base Nossa Terra branca. Esse daqui eu indico sempre fazer com a base branca, tá? Que eu acho que ele fica mais consistente e melhor. No finalzinho do vídeo, preste atenção aí que a gente vai deixar todas as quantidades, tudo escrito certinho para você tirar o seu print, tá bom? Então aqui eu vou utilizar a base glicerinada branca Nossa Terra, já deixei picadinho aqui, tá? Aí o que a gente vai precisar? Eu vou usar o Lauril líquido hoje, eu não costumo utilizar o Lauril principalmente em sabonete para o rosto. Por quê? Porque eu acho que não é necessário, pelo fato da gente vai utilizar só para o rosto. Então aqui o Lauril a gente sabe que a espuma ela é um pouco mais abrasiva. Porém, como eu vou colocar muito óleo aqui hoje, a gente vai precisar do Lauril em pequena quantidade para a gente fazer uma espuminha, para essa espuminha ser condutora de tudo que a gente vai colocar aqui hoje, tá bom? Então a gente vai usar uma quantidade de 2 colheres, é o suficiente. Aí, aqui eu vou utilizar hoje o extrato de leite de cabra. O extrato de leite de cabra também ele é muito bom para clareador da pele. Ele é ótimo, tá? Então, aqui a gente vai utilizar o leite de cabra. Se você não tiver o leite de cabra, pode ser também o de babosa, que é o aloe vera, tá? Que também é indicado para isso. Eu vou utilizar aqui hoje óleo de rosa mosqueta. Esse daqui é um sabonete diferente, clareador da pele. Então, a gente vai utilizar óleo de rosa mosqueta, que a gente sabe que também é um ótimo clareador para a pele, tá bom? A gente vai utilizar 10 ml dele. A essência eu vou usar pimenta rosa, que é um cheiro de banho maravilhoso. Então, ela é hidrossolúvel. Então, a gente vai utilizar pimenta rosa, que você encontra lá na Baobá, tá? E extrato também você consegue lá na Baobá. Aí aqui, ó, o que a gente vai utilizar? 7 gotas. Eu tô utilizando 7 gotas de vitamina C. Essa vitamina C é aquela que a gente compra na farmácia, tá bom? Que vem em ampola pequenininha assim. Então, são 7 gotas de vitamina C. Gente, vou falar pra vocês que é bastante item, mas vale muito a pena. Porque esse sabonete é um sabonete que tá clareando a minha pele. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho muito melasma, então isso aqui tá me ajudando bastante, tá? Então hoje eu tô te dando uma outra receitinha, mas com as mesmas, ele mesmo componente, ou seja, mais potente do que a gente fez da outra vez, tá? Então 7 gotas de vitamina C,
A gente vai usar a dolomita hoje. Dolomita é um pozinho bem fininho que você compra aí em casas de produtos naturais, ó, tá vendo? Ele parece um amido de milho, mas bem fininho. A dolomita, que também é um ótimo clareador. A gente tá utilizando tudo que é bom para clarear a pele aqui hoje. Farinha de arroz. Se você não tiver acesso à farinha de arroz, você pode fazer como eu fiz, ó. Você bate no liquidificador, bate uma vez, passa na peneira, bate a segunda vez, passa na peneira, até ele ficar um pozinho bem fininho, tá? Então você pode tanto utilizar o que você compra na casa de ervas, ou você pode fazer a sua própria farinha de arroz, tá bom? Aqui eu vou utilizar 1 grama de bicarbonato em pó. Ele vem aqui como ajuda a clarear a pele e também como conservante para tudo isso que a gente vai utilizar aqui. Mas tudo que a gente está utilizando aqui já tem o conservante natural, ou seja, de cada um dos seus produtos, tá bom? E aí a gente vai utilizar um pão duro e uma colherzinha para a gente medir tudo isso aqui e um potinho para a gente diluir o nosso pó de arroz aqui. Então aqui o que eu vou fazer? Vou só derreter a minha base e eu volto para a gente começar a fazer essa alquimia, tá bom? Até já. Voltamos aqui. Aqui eu coloquei meia colher de sopa do arroz em pó e meia colher de sopa daquele que eu bati no liquidificador que eu falei para vocês, tá? A farinha de arroz. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, só pra gente mexer esse arroz aqui, para ele não endurecer na hora que a gente joga na nossa base, ele não ficar em pelotinhas. Então eu ponho aqui, ó, dou aquela mexidona para ele se desfazer, tá? Aí eu venho aqui também, ó, e coloco a dolomita. Primeiro eu mexo aqui o arroz e depois eu venho com a dolomita, 1 colher de sopa de dolomita. Colher de sopa de mãe, tá? É aquela cheiona de mãe mesmo, que a gente costuma fazer. Sabe o prato para os filhos? É essa daí, essa colherzona de mãe que a gente vai utilizar, tá? Então, a gente mexe aqui, ó. Fica todo mundo concentrado aqui, para que a gente não deixe ele com pelotinha, sabe? Na hora que pôr lá dentro da nossa base, não fique com pelotinhas. Então, a gente mexe bem aqui. Faz todo esse trabalho aqui primeiro e depois coloca ali na nossa base. A base que eu tô utilizando, meu fogãozinho ligado, gente, tô desligando aqui. A base que eu tô usando é Nossa Terra, mas você pode usar a base que você, de repente, faz uma base. Ah, eu faço a base. Sônia, ok, usa a sua base que você faz, tá? Sem problema algum. Mexemos bem aqui. Já devolvo ela lá pra dentro, ó. Vai pra todo mundo aqui. Já coloco ela aqui junto. Pra gente continuar mexendo todo mundo aqui. Pronto. A gente já tira aqui de cena. A gente vai vir aqui agora e colocar o lauril. Se você quiser tingir ela aqui, ok, tudo bem, você pode tingir, tá? Sem problema nenhum. Mas eu não gosto de colocar corante quando é pro rosto, conforme eu falei pra vocês, tá? Então, aqui eu vou colocar 2 colheres de sopa de lauril, só porque, como eu falei pra vocês, porque a gente vai usar muito óleo aqui hoje. Então, eu vou colocar o lauril só por conta disso, tá? Mas se você não for usar tanto óleo numa receita de rosto, por exemplo, que a gente fez aqui, aquelas outras que a gente fez de argila, já não precisa, já não gosto de utilizar, tá? Tiro o excesso aqui da nossa colher pra gente aproveitar tudo. A gente aproveita tudo, né? Porque tudo isso aqui vale dinheiro, vale din-din. Então, a gente tem que aproveitar tudo. Mexe bem a base para ela dar uma esfriadinha, pra gente vir com as outras coisas aqui, tá? A gente vai pegar, vai colocar nosso bicarbonato aqui agora, que é 1 grama de bicarbonato, tá? Essa 1 grama aqui, ele dá mais ou menos uma colherzinha de café, tá? Dá mais ou menos essa quantidade. Eu pesei aqui na minha balança e dá mais ou menos isso, que eu pesei assim uma ponta de essa espátulazinha que a gente tem aqui, ó, mais ou menos isso. Então dá mais ou menos uma colherzinha de café, tá? Vamos mexer aqui. Mexe bem para se caso você de repente tiver uma pelotinha, alguma coisa aqui, mexe bem para isso, tá?
Aí eu vou colocar aqui agora as nossas 7 gotas de vitamina C. Eu coloquei nesse potinho aqui, mas se você quiser colocar direto é o ideal também, tá? Ó, vem aqui, vamos colocar ela aqui. Ela é um pouquinho difícil de diluir. Então, vou colocar ela aqui um pouquinho, que tá um pouquinho mais quente a base, que aí ela vai diluindo aqui junto com a base, tá? 7 gotas de vitamina C. Vou dar uma mexidinha aqui. Puxo ela pro canto, pra gente mexer bem, ó. Até que dissolveu bem. Porque a nossa base tá bem quentinha, tá? Ela tá bem quentinha. Então, essa hora que ela tá quentinha aqui, a gente coloca as coisas que de repente não tem problema, que nem a essência. Se a gente colocar a essência com ela muito quente, corre o risco da gente perder nossa essência, tá? Ó, aqui ela tá em 50 graus. Daqui pra baixo, a gente já começa a colocar os extratos, os óleos, as coisas que a gente precisa colocar a mais aqui, ó. Vou colocar 10 ml no nosso óleo de rosa mosqueta. Esse aqui é o óleo, tá? Então, aqui, ixi, ele é daquela tampinha ruim, gente, de conta-gota. Eu vou arrancar essa tampinha. Eu não sei vocês, mas eu não gosto dessa tampinha, porque a gente fica esperando uma vida cair isso aqui. A gente vem aqui e tira ela para ficar mais fácil pra gente, porque senão a gente vai passar a noite aqui só pingando isso aqui. Deixa guardadinho e depois eu recoloco. Vou só erguer aqui só para eu ver quanto que chega aqui em 10 ml. Prontinho, já deu 10 ml aqui. A gente já vem, já mistura ele aqui, ó. O óleo de rosa mosqueta, minha mãe usava, né, quando eu era adolescente, né, gente? Minha mãe já usava o óleo de rosa mosqueta, acredita? Porque ele é muito bom. E eu vou falar pra vocês que a pele da minha mãe é maravilhosa. É lisinha, lisinha a pelezinha da minha mãe. É muito, muito bonitinha a pele dela. Então, ela sempre cuidou da pele, apesar de ter trabalhado na roça, né? Que antigamente o trabalho deles era esse, né, gente? Judiado, né? Trabalhava na roça e tudo mais, então judia um pouco da pele. Aí aqui eu vou colocar o extrato. Esse extrato aqui é de leite de cabra, tá? Deixa eu só pegar meu medidor aqui. Aqui nós vamos usar 7 ml do extrato. Eu vou colocar com esse daqui, que é 5 ml, tá? Vou colocar 7 ml, ele é 5, aí a gente coloca mais um bocadinho. Coloca mais um pouquinho do extrato aqui. Pronto, para deixar a sua pele perfeita, né, gente? Esse sabonete aqui eu vou falar pra vocês. É um arraso, viu? Perfeito, perfeito. Eu vendo muito, 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 muito sabonete de arroz. Aquele sabonete que eu já fiz aqui no canal, eu vendo muito aquele sabonete. Então, eu sempre tô fazendo reposição. E hoje eu resolvi trazer essa receitinha aqui pra vocês, que é uma receitinha praticamente milagrosa, né? Mas uma coisa eu vou falar pra vocês, não adianta usar uma vez só não, viu, gente? Não adianta usar uma vez só, porque senão não é milagre, né? Então, eu vou colocar aqui 7 ml da nossa essência. Vou colocar 5 e mais um bocadinho só. Aí, pronto. Prontinho. E aqui tá todo mundo misturado, todo mundo junto e misturado. E aí, a gente vai colocar na nossa forminha. A nossa forminha, que todo mundo já conhece, é uma que eu comprei aqui, ó, tá vendo? Ó, tá aqui. É uma que eu comprei em loja que vende coisas para bolo. Isso aqui é para fazer mini bolo, eu acho, sabe? Mas eu acho ele tão certinho pra gente fazer nosso sabonete, mas tão certinho, que eu acabo fazendo sempre nele. Ai, Sônia, não tem outra forma? Tem, mas eu gosto de fazer nesse, então vamos fazer nesse, né, gente? Mas você pode usar a forminha de acetato também, se for da sua preferência, enfim, o que você quiser, tá bom? O sabonete é seu, você faz dele o que você quiser, mas espero que você faça essa receitinha aqui e goste e ame como eu amo essa receita. E aí a gente vai só envasar. Sabe por que que eu gosto? Ele dá exatamente 100 gramas, cada uma delas, dá exatamente 100 gramas, facinho pra gente calcular o valor, facinho pra gente vender, um tamanho legal, dura super bem. Eu falo pra vocês que eu uso isso aqui, pra mim dá pra quase 30 dias um sabonete, porque é só pra lavar o rosto, né, gente? Não é pra
tomar banho, né? É só para lavar o rosto. Então, assim, esse sabonete dura muito. Dura muito e eu uso todos os dias, 2 vezes por dia, na hora do banho da manhã e na hora do banho da noite. Eu uso porque eu passo também outras coisas no rosto, então eu uso o sabonete sempre para auxiliar, limpar a pele, enfim. E para minha mancha da pele também, que eu tenho essa pele manchada e esse sabonete tem me ajudado demais. Ó, eu tô fazendo isso aqui nesse, gente, porque é o que eu vou ficar para mim, tá? Mas não faça um sabonetezinho desse aqui para entregar para o seu cliente, entendeu? Ele tá bem lisinho, bem certinho aqui. Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou deixar ele esfriar totalmente. Não vou acelerar ele na geladeira nem nada. Vou deixar ele esfriar totalmente e eu volto aqui para mostrar para vocês. Até já. Voltamos aqui. Sabonete já sequinho. Nós fizemos umas etiquetinhas bem diferentes. Nós fizemos uma etiquetinha diferente agora para ficar, para variar, né? Então, aqui, ó. A gente vai retirar o nosso sabonete e olha que lindo que ele ficou. Gente, sou apaixonada pelo resultado desse sabonete aqui. Muito, muito lindo. Ele ficou bem mais branquinho que o outro, né? Que é aquele que a gente fez só de arroz. Ficou um pouquinho mais escurinho, mas esse aqui, ó, ficou muito lindo, ó. Vou tirar 3 aqui. Eu vou embalar só um para vocês verem. Porque aqui, ó, eu vou deixar ele ainda secar mais um pouquinho, né? Tem que deixar ele secar mais um bocadinho para ele ficar melhor, tá? Pessoal, ó, para quem vai ver esse vídeo, não vai dar tempo, né, esse vídeo? Aqui, ó, vou tirar, tá? Ó, deixar ele secar fora da embalagem, né? Para ele dar aquela secadinha que a gente deixa aí pelo menos umas 72 horas, 24 horas, dependendo de como você queira, tá? Mas o importante é deixar ele dar uma secadinha. Mas eu vou embalar um para vocês verem que lindeza que ficou essa etiqueta. Aqui, ó, nós fizemos a impressão na nossa impressora comum. Todo mundo sabe que a gente não tem impressora colorida. Então, a gente fez aqui, ó, na impressora comum. Dolomita, arroz e rosa mosqueta. E a nossa logo, Bela Vela, 100 gramas, que é a quantidade do sabonete, feito à mão, com amor, enfim. Bem top. Isso aqui, ó, é um papel vegetal, tá? Que você pode fazer a impressão, que já vem de papel vegetal em tamanho de A4. Você faz a impressão e aí, o que eu vou fazer? Como ele é um papel vegetal, ele pode ir direto no sabonete, tá? Olha que lindo que vai ficar. Olha que graça, ele vai ficar exatamente da cor, porque ele é um papel transparente, né? Então, ele vai ficar exatamente da cor. Sônia, tem perigo porque vai em contato do sabonete, isso aqui é um papel vegetal, tá, gente? Bem certinho. Então, não tem problema de transferir a cor nem nada, tá? Então, aí, o que a gente vai fazer, ó? Vou tirar esses 2 daqui para deixar só esse aqui que eu vou embalar para vocês verem, ó. Eu venho, corto o meu papel filme. Tem gente que não gosta desse papel filme porque acha que ele faz uma bagunça, mas eu já me adaptei tanto que eu não ligo. Prefiro até ele do que o outro, aquele termoencolhível. Eu prefiro do que qualquer outro plástico. Porque eu venho aqui, ó, faço isso aqui, ó. Venho, coloco e já pego a peça aqui, ó, e já vou puxando, ó. Puxo aqui embaixo, já vou acertando e já vou puxando, ó. Olha que lindo que fica. Eu acho muito, muito top. Eu prefiro, tá? Mas aí você usa o que você preferir, o que você gosta, tá? Aqui não tem essa, né? A gente só faz aqui, na verdade, uma dica para vocês. Mas daí pra frente você faz o que você acha melhor, o que você tá acostumado, enfim. Olha que lindo que ficou isso, gente. Que arraso! Eu amei, eu amei. Aí aqui, ó, a gente vai vir aqui embaixo para tampar esse plástico aqui, ó. Se ficar com muito excesso, corta, tá? Para não ficar levantado, né, a sua etiqueta que você vai colocar aqui, ó. Aqui a gente fez uma etiquetinha de papel comum, papel sulfite, tá? Com todos os ingredientes. Aí a gente vem com aquela colinha, que agora eu tô chique no último, tem aquela colinha bastão, ó. Dá uma erguidinha aqui. Vem com a sua colinha bastão, vou tirar o sabonetinho daqui. E aí, você vem com a colinha bastão e passa ela aqui, ó, na etiquetinha todinha. Importante você passar nas beiradinhas também, porque geralmente na beiradinha ela dá uma erguidinha.
Então, é muito importante você passar na beiradinha aqui, tá? Ó, passou em toda a beiradinha. A gente vem aqui com a nossa sabonete e cola aqui a nossa etiqueta. Põe o papelzinho filme aqui pra baixo, pra não ficar arrebitado. Tudo certinho. Olha que chique, gente. Ah, mas que coisa mais rica. Eu amei, eu amei. Olha aqui, que lindeza. Ficou certinho aqui embaixo. Se você quiser fazer até um pouco maior, de repente aqui ele vai esconder um pouquinho mais, tá? Então, se você quiser fazer essa etiquetinha aqui de baixo um pouquinho maior, eu acho que fica bacana, tá bom? E olha aqui, olha essa etiqueta aqui de cima. Fala pra mim se não ficou coisa, etiqueta de rica. Aqui embaixo, olha aqui, que lindeza. Eu amei essa etiqueta, vou falar pra vocês. Foi uma das que eu mais gostei de etiqueta de sabonete, foi essa daqui. Eu amei. Então, vou só organizar e vou trazer aqui bem de pertinho, bem lindinho pra vocês verem, tá? Até já. Voltamos aqui com esse resultado maravilhoso. Essa etiqueta aqui, cara de rica de shopping, porque eu amei essa etiqueta, achei ela muito sofisticada, sabe? Assim, muito básica, muito sofisticada. O menos é mais, igual eu sempre falo, né? O menos é mais. Eu achei que ficou lindíssima, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, não deixou o like ainda, para tudo agora, já deixa o seu like aí, porque o seu like é importante para crescer o nosso canal, tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreve agora, porque a sua inscrição também ajuda a gente a crescer o canal e o seu comentário também super ajuda, tá? Me segue lá nas redes sociais, que a gente vai postar tudo isso aqui lá, essa lindeza, esse nosso trabalho que a gente fez aqui hoje. Ah, uma coisa que eu quero falar para vocês. Esse sabonete tem me ajudado muito com o meu rosto, porque eu tenho melasma, quem acompanha o canal sabe. Então, eu tenho feito tratamento com esse sabonete e tem me dado um bom resultado. Mas uso com frequência, igual um remédio natural. Tem que ser todos os dias, com a frequência. Sempre você está utilizando, porque se você utilizar um dia sim, um dia não, uma semana sim, uma semana não, não vai obter o resultado desejado, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.